Seguimos com as notícias, as informações e as análises dos nossos comentaristas. Eu quero chamar o José Maria Trindade. Zé, há pouco nós falávamos sobre a atuação de criminosos ligados a facções criminosas que têm intensificado as ações, os roubos, os furtos, saques a comércios. Inclusive, as reflexões são: o efetivo policial não tem dado conta. O que é possível fazer? Ok, reforço de outros estados. A Polícia Federal já enviou homens para atuarem no estado do Rio Grande do Sul. Só isso, muitas vezes, parece insuficiente. A GLO está sobre a mesa. É uma discussão que, inclusive, tem sido feita por vários especialistas em segurança pública. Mota e Beraldo defendem a decretação de uma garantia da lei da ordem, da GLO. Particularmente, você é favorável, contrário, e existe alguma chance de virar? Pois é, eu conversei demoradamente sobre isso com o general Mourão, né? Ele defendia, não a GLO, mas um apoio maior das Forças Armadas. O governador do Rio Grande do Sul, evidentemente, não quer, porque significa intervenção, né? A GLO é uma espécie de intervenção setorial em um governo. A garantia da lei da ordem, no Rio de Janeiro, já ficou comprovado que não funcionou. Houve mais do que GLO no Rio de Janeiro, houve intervenção na área de segurança pública, que é um pouco acima da garantia da lei da ordem. Não funcionou. Tive conversas também com integrantes das Forças Armadas que não gostam dessa ideia, porque o militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não são treinados para o policiamento de rua, para esse tipo de trabalho, né? Então, não está sobre a mesa essa ideia, nem foi colocada, na verdade, sobre a mesa, porque não há nenhuma defesa séria, competente, no sentido de, se colocar um GLO lá, vai funcionar. Não, o que há é a Força Nacional, o governador pediu ajuda de vários estados. O Jorginho Melo me disse que mandou para lá um batalhão de operações especiais, outros estados mandaram, e a tendência é essa mesmo. E a frase que eu ouvi do secretário do Rio Grande do Sul é de que numa tragédia se descobre como é a humanidade. As pessoas se mostram o que há de melhor nelas e o que há de pior. Parte dessas regiões aí alagadas são áreas que já tinham dificuldade de segurança mesmo. Eram áreas controladas por tráfico de drogas e era esperado exatamente que a violência reinasse. Então, é uma ação que o governador deve tomar conta e deve, com apoio da Guarda Nacional e das polícias de outros estados que correm em socorro, fazer essa operação e tentar proteger a sociedade aí que está realmente em apuros muito sérios, né? Alguns não saem de casa com medo de saques e ainda tem que enfrentar bandidos. A situação não é fácil. Pois é, acho que o Roberto Mota tem algum complemento a fazer em cima da reflexão do José Maria Trindade sobre a decretação ou não de uma GLO, o quanto isso iria colaborar, ajudar ou não. Mota, você. Mota, está nos escutando? Eu tive um probleminha aqui com o som, Canhato. Você pode repetir, por gentileza? Não, tranquilo. Não, eu passei a palavra para você, pedi sua reflexão em cima do que o Zé trouxe de análise sobre a possibilidade ou não da decretação de uma GLO. Enfim, enquanto uns acreditam que o instrumento poderia ajudar, colaborar no enfrentamento à criminalidade, outros fazem uma reflexão diferente. Inclusive, muitos integrantes do governo do Rio Grande do Sul entendem que não é necessário uma GLO agora. Eu acho que quem tem que responder essa pergunta são essas pessoas que a gente está vendo na imagem. Não são integrantes do governo que estão confortáveis em suas casas, seguros, protegidos pelos seguranças do Estado. Eu acho que a gente deveria perguntar esses senhores, essas senhoras, sendo evacuados, deixando a sua casa. Nós ouvimos agora o depoimento do Will, lá em Igrejinha. É uma das milhares de famílias que teve que fazer o que essa família dessas imagens está fazendo, deixar a casa. E aí, senhores autoridades, senhoras autoridades do Estado, como é que fica a segurança dessa casa? Quem vai proteger? Onde está o efetivo capaz de garantir segurança para essa enorme área afetada pela tragédia?
Eu acho que quem emite opinião sobre esse assunto deveria se colocar na situação dessas pessoas. Elas são as únicas autorizadas a dizer se uma GLO é ou não é necessária. E a gente já ouviu muitas delas aqui no Pingos nos Is. Eu acho que a opinião delas é unânime. A gente está vendo um apagão da segurança e pelas lições da história. Lembrem-se do que aconteceu em Nova Orleans, uma cidade do país mais rico e poderoso do mundo. Revejam as cenas de caos em Nova Orleans, depois que o furacão Katrina passou. Então, vamos ouvir aquelas pessoas que foram afetadas pela enchente. Vamos perguntar a elas se elas querem ou não mais segurança. Pois é, você, Cristiano Beraldo, que é preciso refletir. Qual seria o receio da autoridade estadual com uma GLO, que, em tese, iria ajudar o governo estadual a reforçar a segurança? Só que algumas pessoas se manifestando aqui dizendo que também tem um componente de perda de protagonismo. Mas não tem, não. Vocês acham que no Rio de Janeiro tem alguém levando a culpa pela falta de solução para o problema da segurança? O Rio de Janeiro está sob GLO, nos aeroportos, nos portos. Agora, no que isso efetivamente resolveu o problema? Não resolveu. Mas a culpa continua sendo do Rio de Janeiro. Então, essa questão de protagonismo, o protagonismo existe quando você soluciona, você participa da solução do problema, que neste caso, diferente do que acontece no Rio de Janeiro, onde você tem ali um sistema de contrabando de drogas, de armas, um sistema de corrupção estabelecido já de forma muito sólida e há muito tempo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma onda de criminalidade em razão dessa circunstância inesperada que assola o estado do Rio Grande do Sul. Tem que ter um tratamento completamente diferente, mas exige coragem. Coragem. Porque não será fácil fazer o combate ao crime que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque numa situação extrema, não dá para falar, ora, por favor, seu bandido, poderia apresentar as suas duas mãos para que eu gentilmente coloque, sem te machucar, as algemas e depois eu vou conduzi-lo com todo respeito, com todo carinho, com toda atenção, até um distrito policial que está alagado. Puxa, será que o senhor pode contribuir comigo no exercício aqui do meu papel de segurança pública? Então, assim, não é assim que vai resolver. O que vai resolver é com o exercício pleno da segurança. É que a autoridade policial seja colocada para que todos enxerguem que há ordem, enxerguem que o crime não será tolerado. E aquele que ousar puxar arma para a polícia vai levar chumbo. E é isso que precisa acontecer. Porque se não for assim, essa bandidagem vai deitar e rolar como estão fazendo. É inacreditável que, diante dessa situação absurda, que pessoas em situação de absoluto desespero, que voluntários que deixaram sua vida de lado para ajudar o próximo, estão sendo coagidos, estão sendo amedrontados, estão sendo ameaçados, estão sendo roubados, estão sendo estuprados, estão morrendo por causa de bandidos que fazem o que bem entendem. E aí fica nessa discussãozinha de que é protagonismo, não pode ser GLO, porque quem manda aqui sou eu, não quem manda é ele. Então, assim, este papo furado que só tem quando se coloca o contexto político à frente do interesse da população, é isso que atrapalha. Se não tirarmos isso da mesa, não resolveremos este problema. E quem terá que resolver, quem terá que sofrer as consequências, será, mais uma vez, a população do Rio Grande do Sul. Agora, José Maria Trindade, eu vou retomar com você, Zé, porque a decretação da GLO, a garantia da lei e da ordem, é um ato reservado, exclusivo do presidente da República. Claro que ele não vai fazer isso sem consultar o chefe do executivo estadual, por exemplo. Deveria haver uma tratativa nesse sentido, né? Haverá uma aproximação nos próximos dias, inclusive uma comitiva do governo federal deve desembarcar no estado do Rio Grande do Sul e presumo que
que o chefe do executivo do país converse com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Isso pode ser aventado, Zé Maria? Ou você acha que, em razão dos últimos episódios, olhando para janeiro de 2022, quando uma GLO chegou a ser questionada em janeiro nos atos de depredação, e segundo as informações de bastidores, o governo federal optou em não decretar uma GLO naquela ocasião, olhando para aquele episódio e para a necessidade de um reforço na segurança, você acha que o presidente pode chegar a sugerir isso ao governador? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? No caso ali do dia 8 de janeiro... eu sei que não tem, mas eu digo, não tem, nesse governo talvez não tenha simpatia pelo dispositivo. Não tenha simpatia pelo dispositivo. Você utilizou o termo, inclusive, intervenção. Você usou. Eu acho que talvez pessoas no governo pensem dessa forma. Mas estou falando, diante de uma situação extrema, é um dispositivo que poderia ser utilizado. É só um questionamento. Te falar, aqui mesmo, nos Pingos e nos Is, nós ouvimos aí as pessoas dizendo a GLO não funciona, e não funcionou. Não funcionou no Rio de Janeiro, foi exatamente sob um comando de uma GLO que assassinaram a Marielle, enfim, não funcionou. Por que não funciona? Porque o militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, ele não é treinado para o policiamento de rua. Além disso, os militares, os comandantes militares, olham de lado com essa história, por medo, inclusive, de colocar os soldados num policiamento, e o soldado ali, ele é temporário, né? No Exército, não é exatamente um profissional de carreira. Então, não funciona nesse dia a dia. A GLO, ela foi tentada em vários aspectos e contra a vontade dos militares. No governo Lula, há uma má vontade natural de usar a GLO. Isso é uma medida de extrema força e num momento de que todos os princípios de autoridade já estão no chão, já ruíram, né? Nem o general Mourão, conversei com ele, tem uma defesa enfática da GLO. Ele acha que tem que ter um apoio e tal, mas a GLO não é defendida por ele. Eu não vejo ninguém defendendo GLO. Esse assunto não está na mesa e não está em debate. Entre as medidas que Lula vai apresentar amanhã lá no Rio Grande do Sul, como financiamento de reconstrução de moradias, a possibilidade de criar ali um auxílio nos moldes que o ex-presidente Bolsonaro criou na pandemia, né? Talvez de R$5.000 e vários anúncios, não está a GLO. GLO não está na mesa. Se ela tivesse que ser decretada, seria lá atrás, agora não. O que há é um esforço para a segurança pública, isso há. E já está em andamento, já está acontecendo. Os governadores já mandaram para lá grupos especializados no combate direto, né, que são os batalhões de operações especiais, os BOPs de cada estado, cada um tem um nome, né? Enfim, esta é a segurança. São profissionais treinados para isso. O Exército, Marinha e Aeronáutica estão lá para dar o apoio logístico, né? E se for preciso, se houver a GLO, que eu acho muito difícil, não vejo ninguém discutindo isso aqui, aí sim. Mas nesse caso aí, não. As Forças Armadas estão para dar o apoio de salvamento, de transporte. O grupo de transporte do Exército está lá, formação de pontes de emergência, de restabelecimento de vias de acesso e assim por diante. A GLO, não vejo ninguém discutindo isso aqui, não. Perfeito. Não, só para relembrar a audiência, porque em janeiro de 2023, o presidente Lula, segundo as informações de bastidores, teria cogitado decretar uma GLO por conta da crise de segurança pública no Distrito Federal, por conta da depredação dos prédios públicos, mas teria sido desaconselhado por auxiliares naquela ocasião. O Roberto Mota quer fazer um complemento. Você, Mota? O delegado Palumbo já explicou aqui. A GLO que não funcionou, tem várias GLOs que não funcionaram. Foram GLOs que deram às Forças Armadas missões que elas não poderiam cumprir, que eram missões de polícia. O delegado Palumbo explicou isso, acho que na sexta-feira. A missão essencial da GLO é garantir a ordem pública. O nome já diz, gente, garantia da lei e da ordem. Está na Constituição. Não se deve confundir
GLO com intervenção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. GLO é quando você coloca as Forças Armadas num determinado local para garantir a ordem. Isso não tem absolutamente nada a ver com intervenção. Intervenção foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foi uma intervenção na segurança pública, e foi uma intervenção federal, não foi uma intervenção militar. O presidente da República determinou que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro fosse substituído e a segurança do Rio fosse tocada por um interventor, que por acaso era militar. Mas, então, essa confusão de GLO com intervenção é uma confusão absurda. Essa história também do assunto não estar em debate, bom, depende de onde esse debate está acontecendo. Se esse debate está acontecendo nos gabinetes esfumaçados da capital, eu entendo. Agora, vamos lá para os abrigos, vamos lá para as ruas inundadas, vamos falar com os voluntários de Canoas. Talvez a visão seja diferente. É lógico, outros estados estão enviando grupos de forças especiais. Foi uma equipe da CORE aqui do Rio de Janeiro, o Distrito Federal enviou o pessoal do BOP. Ainda assim, é uma gota d'água no oceano. Pelo amor de Deus, olhem essas imagens. A área inundada no Rio Grande do Sul é maior do que a área de alguns países na Europa. É um absurdo as pessoas insistirem que o policiamento normal tem condições de lidar com isso. Nós ouvimos outro dia aqui um oficial da Brigada Municipal, acho que o comandante da Brigada Militar, acho que o comandante dizendo que o efetivo da brigada total é de 30 mil homens. Isso contando com aqueles que estão em folga, aqueles que fazem trabalho administrativo, aqueles que estão em férias. Não são 30 mil homens na rua o tempo inteiro. Então, esse é um momento em que eu me surpreendo com a falta de bom senso de algumas pessoas, porque a gente está vendo nas imagens uma realidade terrível, cuja tendência é piorar nos próximos dias. E nós vamos mesmo esperar que ela piore para então chegar à conclusão de que uma GLO deveria ter sido decretada?